Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis e Apocalipse. Nós vamos falar sobre Isaac na terra dos filisteus, capítulo 26. Mas antes da gente dar continuidade, queria pedir a você, peregrino, se essa palavra tem agregado na sua vida, se tem feito você virar chaves, se tem trago discernimento, entendimento, crescimento, te tem feito cada vez mais te aproximar mais de Deus, então envia essa mensagem para 3 amigos, para que chegue a mais pessoas, para que outras pessoas sejam impactadas, para que assim nós possamos crescer em graça, em sabedoria, para que nós possamos continuar caminhando juntos e assim, além mais, dar frutos, para que mais e mais pessoas aprendam a caminhar de forma prudente com o Senhor, andando na palavra dele, refletindo e espelhando a presença do Senhor Jesus aqui na terra. Se inscreve também lá no canal, deixe o seu like. Todas as segundas e quintas tem uma palavra de Deus para você. E olha o que diz aqui no capítulo 26. Diz: Isaac na terra dos filisteus. Mas antes de a gente continuar, se você pode, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração, vamos apresentar essa palavra ao Senhor e pedir para que Ele nos dê sabedoria. Caso não possa fechar os olhos, não há problema, entre em espírito de oração. Soberano e eterno Deus, santo, digno de glória, és o Senhor, meu Pai. Diante de Ti é que nos colocamos como filhos que somos, meu Deus, dependentes do Senhor. Fala conosco, Senhor. Dai-nos a Tua sabedoria e o Teu discernimento para entender a Tua palavra. E que cada dia mais o Senhor cresça, Senhor, para que assim o Teu nome seja glorificado através da vida de cada um desses peregrinos. Amém. Olha o que diz aqui, peregrino. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Isaac foi para onde? Foi até o rei dos filisteus. Esse rei dos filisteus é Abimeleque. Então, olha o que diz mais no versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desce ao Egito, fica na terra que eu te disse. Jefferson, mas eis que estava havendo naquele momento seca, estava havendo falta de comida. E o Senhor mesmo assim ordenou a não descida de Isaac para o Egito, mas ele ia passar necessidade. Será que Deus não estava sabendo disso, Jefferson? Muitos começam a se questionar aqui sobre a onisciência do Senhor, sobre a perfeição do Senhor. Isaac, naquele momento, ele estava começando a faltar comida na região onde ele estava, porque naquele tempo estava havendo o que ele disse aqui: sobreveio fome à terra, no versículo 1. Aí você pode estar se perguntando: Jefferson, mas o que é que isso tem a ver comigo hoje? Tem muitas coisas, peregrino. Muitas vezes no nosso dia, no nosso cotidiano, todo momento, Satanás ele tenta inflamar, denegrir a sua visão e a sua fé e a sua convicção no Senhor. Ele tenta dessa forma, igual como ele fez aqui com Isaac, infundir o medo dentro da sua fé, para que assim você perca o que a fé é. O que a fé é? Convicção e certeza de fatos que não se veem. Então, quando a fé ela começa a ser minada com sentimento de dúvida, de medo, você começa a alimentar a incerteza, você mesmo começa a minar a sua vida e se distanciar do Senhor. Como assim, já? Você começa a minar o agir de Deus. Aquilo que antes você tinha certeza que Deus tinha capacidade de prover, você começa a ter agora dúvida. E por causa da dúvida, em vez de você focar no Senhor, no Deus que tem a capacidade de mudar, de trazer o alimento, porque nesse momento aqui Isaac estava com a terra, como diz, estava com fome, estava sobrevindo sobre ela a fome. Satanás tentou impedir Isaac de agir a fé. Isaac ia descer a Abimeleque. Para quê? Para pedir ajuda. Só que Deus disse o seguinte: fica onde você está, não desce. Ele diz: não desce ao Egito. Porque o Senhor falou aquilo.
Porque Deus estava dizendo a Isaac que quem provia e quem traria mantimento era ele. Quem daria o sustento era ele. Jefferson, então é por isso que muitas vezes os problemas vêm sobre a minha vida, eu não encontro saída. Então as setas do inimigo tentando fazer com que a minha fé seja abalada, sim. Peregrinos, se você parar para pensar, tem muitos peregrinos, mesmo na casa do Senhor, aceitando o problema. Ele já não mais batalha para superar a dificuldade. Eles começaram a se acostumar com o problema, se acostumar com uma dor de cabeça, se acostumar com as finanças não sendo resolvidas. Eles começaram a deixar que o problema começasse a fazer parte da vida dele. E é isso que você não pode aceitar de forma alguma. Os problemas não vieram para a sua vida para ser um convidado a sentar à sua mesa, peregrino. Os problemas vieram à sua vida para que você a supere. Faça desse problema um novo alicerce, um novo degrau para você ir para um novo patamar. Só que muitos peregrinos começaram a fazer do problema um amigo, começaram a conviver, a aceitar, começaram a dizer, não, é só uma dorzinha, já é normal. Não é normal, peregrino. Não é normal você continuar no problema sofrendo, porque Jesus ele já levou sobre si as dores a qual você deveria passar. Então, qual é o problema que Jesus já não levou? Se você começar a questionar esses pontos, você vai ver, peregrino, que não há problema algum que o Senhor quer que esteja sobre a sua vida. Mas Jefferson, é difícil, você não entende o que eu estou passando. Peregrino, cada um de nós temos uma batalha. Cada um de nós somos chamados a completar uma missão. E cada um de nós temos os desafios. Cada um com a sua área específica, cada um com um ramo específico, ou com até mesmo um local. Porque cada um de nós temos uma mentalidade que foi formada de formas diferentes. Porque cada pessoa nasceu em locais diferentes. O que para mim é um problema, para você não é nada. O que para você é um problema, para mim pode ser nada. Então, cabe nós cada vez mais nos desenvolvermos para quebrar essas crenças limitantes, para podermos dar o próximo passo. Foi isso que o Senhor falou aqui a Isaac, quando ele disse, apareceu no versículo 2 o Senhor e disse, não desce ao Egito, fica na terra que eu te disse. O que é que o Senhor estava querendo dizer a Isaac aqui, peregrino? Que não adiantava ele buscar solução no homem, já que a solução era dele, era Deus que ia prover. Foi Deus que deu a promessa ao pai de Isaac. Foi Deus que disse que ia prover e ia tornar ele grande. Então Deus estava dizendo, não se preocupa que é eu que vou fazer. Sabe o que é que acontece, peregrino? Acontece que quando o problema vem, quando a dificuldade vem, muitos peregrinos começam a duvidar, começam a deixar que a visão dele, assim como Pedro, que estava focado no Senhor e começou a caminhar sobre as águas, lá no Novo Testamento, eles começam a turvar a visão e olhar para os problemas. E você sabe que aquilo que você coloca o seu foco expande. Como assim, Jefferson? Se você só foca no problema como algo intransponível, você torna aquele problema que tinha uma solução como algo, uma barreira intransponível, porque aquilo que você começa a focar e começa a proferir, você transforma em realidade. Então cabe a nós, mesmo se os problemas vierem até nós, mesmo se os problemas chegarem até você, você focar naquele que tem o poder de trazer a solução. E quem é esse, Jefferson? É Jesus. Jesus ele não tem o poder de mudar a sua história. Jesus ele tem o poder de trazer o alimento. Mas Jefferson, Deus vai descer do céu? Não, peregrino. Ele vai enviar uma pessoa, ele vai te dar direcionamento, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar estratégia, ele vai te colocar num ambiente onde você possa produzir. O Senhor é assim. Mas isso cabe a você não parar de fazer o que você está fazendo. Porque quando chega o problema, o que é que muitos fazem, os peregrinos? Para de fazer o que deveria fazer, para de orar, para de jejuar, para de caminhar e obedecer o Senhor, e quer que o problema seja resolvido, ele começando a andar de forma errada. Pelo contrário, quando o problema chegar, quando já não houver solução, mantenha-se aposto, mantenha-se na posição e continua fazendo o que você estava fazendo.
Mas Jefferson, não está vindo nenhum resultado. É isso que Satanás quer que você creia. Satanás quer e coloca na sua mente e diz assim, não está mudando nada. É o que eu escuto de muitas pessoas, diz assim, a minha vida não está mudando, eu estou estudando e não estou vendo saída, eu estou praticando algumas coisas e não estou vendo resultado, porque você está focado agora nos frutos que você vai recolher no futuro. Não é do dia para a noite, peregrino. Tudo há um processo. Continua fazendo mesmo sem ver, porque isso é fé. E no momento que você não deixa que a sua fé seja abalada por problemas, Satanás ele não tem nenhuma outra escolha a não ser fugir de você. Por quê? Porque se ele vê que você se tornou inabalável, o que é inabalável que não deixa que as circunstâncias dite a sua comunhão com Deus, que não permite que os problemas dite a sua fé para com o Senhor, a sua confiança para com o Senhor, você deve ter uma fé inabalável, uma fé que não está fixada naquilo que os seus olhos conseguem entregar, mas naquilo que o Senhor te ensinou. E o que é que o Senhor me ensinou, Jefferson? A palavra. A palavra deve ser o seu alicerce quando tudo estiver dando errado. Jefferson, o que é tudo está dando errado? É quando as portas se fecharem, é quando não houver mantimento em sua casa. Você tem que continuar produzindo. Jefferson, mesmo assim, porque eu devo continuar trabalhando, mesmo dando tudo errado, sim. Porque é nesse ambiente que você acha caótico, que você acha sem saída, que é o melhor local para Deus manifestar a glória dele e você ser instrumento para exaltar o nome do Senhor. E olha o que diz aqui no versículo 3. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Olha o que o Senhor estava dizendo a Isaac. Isaac, você está se esquecendo do que eu prometi a teu pai? Fica onde tu está. Não foge por causa da fome. Não tema a fome que vem sobre esta terra, porque eu hei de te sustentar. É o que Deus está dizendo hoje para você, peregrino. Não retrocede a tua caminhada. Não faz os teus joelhos vacilarem ou tua mão vacilar. Continua firme. Continua produzindo mesmo que você não veja a resposta. Porque Deus ele vai te dar orientação. Jefferson, eu não estou enxergando nada. Então fala, Senhor, me dá orientação. Eu estou plantando e quero saber para onde devo ir. Mas não volta. Não retrocede a caminhada. Porque muitos começam a jogar o balde. O que é jogar o balde? É deixar de fazer o que estava fazendo. Quando está próximo de ver o resultado, eles retrocedem por causa que olham para as circunstâncias. Não são as circunstâncias que ditam o que você vai alcançar ou não. O que dita o que você vai alcançar é a tua visão, é a tua referência, é a tua fé naquilo que você tem como visão. Você parando para pensar agora, peregrino, antigamente era impossível o homem ganhar os céus. E o que é que hoje mais se faz e é normal? É o ser humano viajar de avião. Mas isso era impossível para a população, era impossível para os homens, era apenas um sonho. Antes era um sonho, um ser humano enviar outro ao espaço, e hoje nós estamos indo para onde? Para o espaço. Tudo que antes era um sonho, peregrino, se assim a pessoa determinar e continuar trabalhando, Deus ele dá a oportunidade, a capacidade desse ser que somos nós, filhos, de manifestar na terra. Porque o Senhor nos deu essa oportunidade /dom de transformar o mundo através daquilo que nós cremos e praticamos. E olha o que diz aqui no versículo 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Mas você pode estar falando agora, Jefferson, como é que Deus fala que vai abençoar a Isaac se a terra está vindo fome? Como é que ele diz que vai fazer a descendência de Isaac crescer se o pessoal ia morrer de fome? Começa a vir aquele questionamento entre a parte mental sua e a fé, né? É isso que muitos ficam, chamado de confusão mental. Começam a ceder aos pensamentos físicos. Tem muitas coisas, peregrinos, que não são explicadas fisicamente, mas podem ser vividas, podem ser
comprovadas, mas muitas coisas não conseguem ser explicadas, porque tem algumas coisas que vai estar para além da sua capacidade. O que nós temos que fazer, nós fazemos. E aqui Deus estava dizendo, o que você, Isaac, não é capaz de fazer, eu vou fazer. O que você não é capaz de trazer como alimento, eu vou trazer o alimento. Mesmo se estão degladiando e se estão anunciando para você que vão morrer de fome. Mesmo que as pessoas estão anunciando para você, peregrino, que vai ser impossível você alcançar a saída, continua caminhando, porque quem te faz e quem te ergue e quem te faz caminhar não é o homem, é Deus. Quando isso você começar a entender e viver, e entender que quem te sustenta não é a sua capacidade física, não é a sua capacidade mental, mas é a sua fé no Senhor, é Deus que te sustenta, você começa a se tornar uma pessoa indesistível, uma pessoa que não é limitada pelas circunstâncias que chegam à tua vida, mas que você transforma as circunstâncias problemáticas, os becos sem saídas, em locais de manifestação e glorificação a Deus através da sua vida. E olha o que diz mais, versículo 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O que é que Abraão fez, peregrino? Ele guardou. Você tem guardado os ensinamentos do Senhor? Você tem guardado que Deus é contigo? Que Deus não te abandona? Que Ele diz, ide, não temas, porque eu sou contigo. Você tem guardado que o Senhor não deixa um filho dele padecer em meio à guerra? Que o Senhor cuida dos filhos dele, assim como ele cuida dos chamados dos pássaros, que não precisam plantar, mas não morrem de fome, como os lírios de campo, como o Senhor disse, que não há beleza tamanha, nem sequer Salomão alcançou com os lírios do campo. Assim mesmo é Deus. Se um ser humano sabe dar boas dádivas, peregrino, ao seu filho, imagine Deus, que é o nosso Pai Celestial. Mas você tem que entender uma coisa, que você não pode abrir espaços para colocar a dúvida, o medo e os chamados confusões mentais. Porque quando faz isso, você começa a turvar e impedir a fé de agir. Porque a fé ela não tem como andar com medo. A fé não tem como andar com a confusão mental. A fé não tem como andar com a dúvida. Porque tudo isso limita o agir da fé. Isso é você começar a querer andar em meio a um local que é impossível de andar e querer andar com os olhos físicos. A mesma coisa é o que aconteceu quando Moisés estava no Mar Vermelho e tinha que atravessar. Ele disse, Senhor, eu vou orar ao Senhor, o que é que eu faço? O Senhor disse, por que você está orando a mim, Moisés? Manda o povo que marche. E na frente de Moisés só havia o mar. E o que é que ele fez? Ele mandou o povo marchar. E o Senhor fez o que deveria fazer. Quando você faz a sua parte, mesmo que você não veja a saída, Deus ele traz a saída. Quando ele mandou o povo marchar, o mar se abriu. E é isso que está faltando, peregrino. Está faltando você marchar em vez de estar reclamando, em vez de estar blasfemando, em vez de estar querendo jogar a toalha, desistir, você tem que permanecer firme. Porque a sua fé não está firmado nas coisas físicas, não está firmado naquilo que você consegue tocar. A sua fé está para além do que é físico. Você deve manifestar isso a ponto de você inspirar outros peregrinos e entender que o nosso Deus está para além do mundo físico. Jefferson, mas significa que eu não vou conquistar nada físico? Não é isso. Pelo contrário, você vai conquistar não somente as coisas físicas, mas você vai conquistar muito mais do que isso. Que é produzir para o reino espiritual. Que é glorificar o nome de Deus nas causas impossíveis. Olha aí, peregrino, seguindo aqui, no versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Isaac obedeceu. Quando assim o Senhor deu uma injeção de ânimo nele, disse, para onde é que tu vai? Deixe os outros correrem, deixe os outros se desesperarem, deixe os outros acharem que vai morrer, eu sou contigo. É isso que Deus está dizendo contigo hoje, peregrino. Deixe os outros dizerem que está tudo acabando, que está tudo ruim.
se você está com Deus, se você está caminhando com Deus, você sabe da tua fidelidade. Gerson, e como é que eu sei se eu estou sendo fiel a Deus? Só você mesmo pode saber a tua comunhão, sua comunhão com Deus. Eu não tenho como dizer qual é a sua comunhão com Deus, porque eu só sei da minha, porque somente eu tenho autoconsciência do meu caminhar. Eu não posso dizer o seu, da mesma forma como você não pode dizer o de outro, porque cada um de nós andamos com o Senhor. Mas tem algo que consegue refletir, que é os frutos. Quando você anda com o Senhor, você tem fruto. Independentemente do local, você dá frutos. E não existe somente frutos físicos, peregrino, existem frutos espirituais, como prudência, comportamento, forma de pensar, de agir, de falar. Como você tem falado, isso demonstra também os seus frutos, se você é nascido ou não do Senhor. Olha o que diz mais no versículo 7. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher e disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. E para que, dizia ele consigo, que os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Isaac, ele temeu falar que Rebeca era sua esposa, para que os homens assim não o matassem. Ele deixou que o medo impedisse ele de falar a verdade. Olha o que diz no versículo 8. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então o rei Abimeleque percebeu que Isaac tratava aquela mulher, a qual ele anunciou para todos que era sua irmã, de forma diferente. De forma que o ser humano não trata uma irmã, com carícias diferentes. E olha o que aconteceu. Versículo 9. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é a tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia para que não morra por causa dela. Então é o que ele disse: eu não falei isso com medo que eu viesse a morrer. Aqui já deixa o ensinamento, Pedro. Não retenhas o ensinamento e a verdade. Porque aqui, como você viu, a mentira, ela não demora muito a ser encontrada. A verdade, ela sempre vai sobressair. Porque Isaac temeu morrer, mas a verdade sempre vem à tona. Por mais que ele conseguiu esconder por um tempo que Rebeca era sua esposa e estava como irmã naquele local, foi começado a ser visualizado a forma como ele tratava. Da mesma forma é a sua vida, peregrino. Se você tenta mentir, a mentira ela pode durar um tempo ou 2 tempos, mas a verdade sempre vem à tona. Então é melhor você falar a verdade, você assumir as consequências da verdade, porque a verdade é imutável. Para que não aconteça isso aqui. Primeiro, Isaac ficou envergonhado porque ele mentiu. E agora estava falando com o rei porque ele mentiu. Isso não aboliu a mentira a qual ele disse, mas estava trazendo à tona agora a verdade. Olha o que diz mais. Versículo 10. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizestes? Olha o que Abimeleque perguntou. Que é isso, Isaac? Que você tem nos proposto e nos complicado. Por que o Abimeleque estava falando aquilo para Isaac? Porque Abimeleque sabia que se os homens tocassem na mulher, uma esposa de alguém que servia ao Deus vivo, eles sempre sofreriam as consequências. Da mesma forma como aconteceu N vezes com Abraão, pai de Isaac. Quando aqueles homens tocavam em Sara, vinha sobre o povo daqueles que o rei mexia com a esposa de Abraão, pragas, morte, doenças. Por quê? Porque Deus não permite que assim suceda, que alguém toque no ungido e um filho sem que ele permita. E olha o que diz aqui. Por isso que Abimeleque falou no versículo 10. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado da mulher, e tu traído sobre nós grande delito. Abimeleque, ele entendia sobre como era o trabalhar de Deus. Ele entendia sobre quem era o Deus de Isaac, o Senhor que
trouxe sobre Abraão a prosperidade, que fez ele ser governador em terra estrangeira. Por isso que Abimeleque estava falando: Isaac, se alguém tivesse tocado em tua esposa, viria sobre o meu povo uma destruição, porque o teu Deus não permite que isso aconteça. Não é diferente de hoje, peregrino. Deus, ele não deixa, Deus, ele não permite que você sofra ou padeça, ou que você passe por um problema sem que haja solução. Deus não te permite entrar em um processo que não há saída, peregrino. Deus, ele não deixa você entrar em um processo que ele não saiba que você tem capacidade de superar. Se você se acomodou em meio ao processo, não é por falta de capacidade, é porque você acabou se acostumando e aceitando o processo que deveria ser um patamar, uma escada para aumentar o seu nível, como um local de habitação. Então joga, peregrino, fora agora essa comodidade, esse comodismo, essa aceitação do problema, e começa a transformar esse problema que era para aumentar o seu nível em verdadeiro ambiente de manifestação da glória do Senhor. E quando eu falo sobre isso, peregrino, não estou falando somente da área física. Isso muitas vezes é a área emocional, é a área espiritual, é a área financeira. Você começa a se acomodar e aceitar que o problema que serviria para você subir de nível, ser o seu amigo. Não aceite isso. Porque aqui mesmo Abimeleque mostrou que ele sabia que se ele tocasse na esposa de Isaac, Rebeca, ele sofreria danos que viria não de Isaac, mas sim do Deus a qual ele o servia. Olha o que diz no versículo 11. E deu essa ordem a todo o povo: a qualquer que tocar este homem e esta mulher, certamente morrerá. Olha o que Abimeleque falou: a partir de hoje, Isaac, você não vai mais viver na mentira. Quem tocar na tua esposa ou tocar em você vai morrer. Porque eu dou ordem para que você assim proceda de forma fidedigna à verdade, porque ela é sua esposa e não sua irmã. E olha o que diz o versículo 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Jefferson, não é a mesma terra que o pessoal estava dizendo que estava morrendo de fome? Não é a mesma terra que o pessoal estava fugindo para o Egito para buscar ali alimento? Sim, peregrino, porque Deus faz assim. Deus, ele faz você permanecer no processo. Deus, ele faz você permanecer e superar o problema para assim glorificar o nome dele na tua vida. Isaac estava na mesma terra aonde veio fome, mas olha o que aconteceu. Isaac plantou lá, como diz o versículo 12, semeou lá 1 ano apenas e recolheu 100 por um. Sabe o que é você receber 100 por um, peregrino? É você plantar uma semente e dar 100 frutos. É você plantar mais uma semente e dar 100 frutos. É você plantar 1 hectare e esse hectare ser multiplicado 100 vezes mais. Assim mesmo é Deus. Mas isso só aconteceu por causa de uma coisa, peregrino. Primeiro, Isaac obedeceu. Segundo, ele confiou no Senhor. Terceiro, ele não permitiu que a dúvida e nem o medo impedisse ele de fazer o que Deus o ordenou. Você não pode permitir. Esses são os 3 passos que você deve praticar. Primeiro, você confia no Senhor. Segundo, você obedece ao Senhor. E terceiro, não permite que nem a dúvida, nem o medo e nem a confusão mental tome conta da sua existência. Mas você continua plantando mesmo que tudo diga que é impossível. Porque quem dá o sustento e quem traz o fruto não é Jefferson, não é você. Quem traz o fruto é Deus, se assim você estiver fazendo a sua parte. Olha o que diz o versículo 13. Enriqueceu o homem e prosperou, e ficou riquíssimo. Jefferson, o que é que ele ficou aí? Riquíssimo. Isaac ficou riquíssimo na terra dos filisteus, com o rei Abimeleque, em uma terra de inimigos. Uma terra em que, para muitos, iria dizer: Jefferson, é impossível prosperar aqui. É impossível porque tem muita gente me perseguindo. E olha aí, Isaac prosperou na terra que muitos diriam que era impossível. Isso não é diferente de hoje, peregrino. Não importa a terra onde você está. Se você estiver caminhando com o Senhor,
Ele vai te colocar no ambiente certo, com as pessoas certas para transformar o deserto a qual você passa em oásis, para transformar o deserto em um local de habitação que tem frutos para dar. Porque foi isso que aconteceu. O que era adversidade para Isaac se tornou lugar de oásis, porque ele se tornou o quê? Versículo 13, riquíssimo. Como poderia um homem estar num local que alguns versículos atrás, há um ano atrás, era dito e proferido que seria uma terra de morte por causa da fome, agora estava vivendo a melhor momento e ciclo da sua vida? Isso nada mais é do que confiar no Senhor, obedecer a Deus e manter-se firme na fé, sem deixar que o medo, nem a dúvida e nem a confusão mental tomar conta do teu coração. E dessa forma, peregrino, vai ser com a sua vida. Se você não permitir que adentre isso em seu coração e você continuar plantando, confiando em Deus, obedecendo, orando e jejuando, o Senhor vai te prosperar. E olha o que diz o versículo 14. Possuía ovelhas, bois e grande número de servos. Quem possuía? Isaque. De maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Olha aí, peregrino. Aquele povo que recebeu Isaque já não tinha mais como alcançar ele. Isaque prosperou tanto que aqueles que estavam já lá habitando aquela terra não alcançou tamanha prosperidade. Jefferson, foi capacidade de Isaque? Não, peregrino. Foi Deus na vida de Isaque. Foi o Senhor na vida de Isaque. Nunca se esqueça de dar a glória a quem é dado realmente, quem merece a glória. Quem merece a glória aqui foi o Senhor. E o Senhor faz isso. Nós somos apenas mordomos. No momento que você entende isso, peregrino, que você é mordomo das coisas a qual o Senhor concede em tuas mãos, você começa a entender que tudo aquilo que está em tuas mãos não é teu, mas você está apenas administrando para glorificar ao Senhor. E foi isso que aconteceu com Isaque, a ponto que os filisteus ficaram com inveja dele no versículo 14. Olha o que diz no versículo 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha o que acontece, no versículo 15. Quando você começa a se destacar, aqueles que antes caminhavam com você, que diziam e falavam, nós somos amigos, nós somos aqui companheiros, nós estamos aqui andando contigo. Eles serão aqueles que tentarão entulhar os teus poços. O que é que eles fizeram? Eles vendo que não tinha como alcançar Isaque, porque Isaque prosperava no que faziam, eles tentaram impedir Isaque de alcançar a bênção. E olha o que aconteceu, eles entulharam os poços de água, de bebida dos animais. Já que Isaque tinha muitos animais e precisava dar de água a beber. Mas olha o que aconteceu. Versículo 16. Disse Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Vai chegar momentos, peregrino, como esse de Isaque, que você vai ter chamado momento, ambiente de expulsão, como o Tiago Brunet ensina. Ele ensina que vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter locais que se tornarão ambientes de expulsão. Por que, Jefferson? Porque chegou uma nova fase, chegou um novo ciclo. Isaque, ele chegou ao topo onde ele poderia chegar naquele ambiente. E ele estava necessitando ir para um novo patamar. E por isso chegou sobre ele aquele problema. O problema foi nada mais, nada menos do que um momento, uma maneira de expulsar ele para o próximo nível. E como é que expulsaram Isaque para o próximo nível, Jefferson? Quando entulharam todos os poços do seu pai. Já não tinha como ele dar água para os seus animais. E olha como Deus trabalha. E assim Abimeleque falou, aparta-te de nós, porque você já é mais poderoso do que eu, Isaque. Você chegou aqui pequeno e hoje é mais poderoso do que eu. E olha o que diz o versículo 17. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerá, onde habitou. Olha o versículo 18. E tomou Isaque e abriu os poços que cavara nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam depois da morte de Abraão. Ele deu o mesmo nome que já seu pai lhe havia posto. E olha aí, Isaque novamente
saiu do local onde estava, foi para um ambiente novo, reabriu os poços a qual tinha sido entulhado, que tentaram impedir ele de crescer. Foi apenas mais um momento para ele poder aprender mais com o Senhor. E ele reabriu os poços. E olha o que diz mais no versículo 19. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Olha aí, peregrino. Os servos de Isaque cavaram novamente. Você sabe como é a dificuldade, peregrino, de você recavar um poço ou cavar outros poços e dar água? Você tem que cavar vários metros abaixo da superfície da terra. E isso demanda tempo. E ainda mais você não sabendo a certeza se lá embaixo vai ter água. Mas Isaque, mesmo assim, sem ter a certeza tocável física, ele sabia que teria água. Mas por que, Gerson? Era porque ele era um vidente? Não, é porque ele cria que o Deus que o sustentava não deixaria o padecer. Convicção, fé. E ele cavou e teve uma fonte nascente nos poços aonde ele cavou. Por isso que diz aqui no versículo 19, cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Olha o que diz o versículo 20. Mas os pastores de Gerar, contendendo com os pastores de Isaque, disseram: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. E olha aí, aquele poço a qual Isaque cavou, outros vieram e disseram: isso aqui é nosso. Não é seu, Isaque, é nosso. E o que é que Isaque fez, Gerson? Isaque foi para a guerra, Isaque foi batalhar. O que é que ele fez? Vamos ver agora, para que você aprenda e entenda como você deve agir quando muitos tentarem te roubar aquilo que Deus te entregou. Olha o que Isaque fez. Versículo 21. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam e por isso recebeu o nome de Sitna. Novamente, Isaque disse o seguinte: fica com esse poço, é teu? Fica, eu vou cavar outro. Isaque cavou outro e o poço que Isaque cavou novamente deu água. Jefferson, é coincidência isso? Não, era Deus abençoando. Não importa onde você esteja, peregrino. Não é o local que está fazendo você ser abençoado, é o próprio Deus. E novamente eles disseram: esse poço aqui também é nosso. E o que é que Isaque fez? Agora ele foi para a guerra, Jesus. Ele agora foi brigar. Olha o que Isaque fez. Versículo 22. Partiu dali, cavou ainda outro poço e, como por esse não contenderam, chamou o lugar Rebote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperou-nos na terra. Dali subiu para Betseba. Versículo 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse a Isaque: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Versículo 25. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e o Senhor e o servo de Isaque abriram ali um poço. Olha aí, peregrino. Olha o que Isaque está nos ensinando. Por a primeira vez, Isaque abriu um poço, deu água. O inimigo veio e disse: é meu. Ele disse: fica. É teu? Fica. Abriu o segundo poço, deu água novamente. Chegou os inimigos e disseram aqui: esse poço também é meu. Ele disse: o quê? Fica. Abriu o terceiro poço, Isaque. E aí eles não brigaram mais. Sabe o que é que isso nos mostra, preto? Que Deus, quando te abençoa em abundância, não importa quantas vezes as pessoas vão tentar entulhar o teu poço, não importa quantas vezes vão tentar te parar ou te frear, se você manter-se fiel ao Senhor, se você manter os seus princípios, se você não negociar o que você tem caminhado com o Senhor, a tua fidelidade para com Deus, se você não sujar as suas mãos fazendo o que não deveria fazer, o Senhor vai te abençoar independentemente do lugar. E o que aconteceu com Isaque? De noite o Senhor foi falar com Isaque: eu vou continuar te abençoando, eu serei contigo e a tua descendência será multiplicada. Deus está falando isso hoje para você, peregrino. Não importa o lugar onde você esteja, continua sendo fiel,
Continua obedecendo ao Senhor. Mantém a produção. Não reduz, não retrocede, não blasfema, não deixa a confusão mental e o medo tomar conta, a dúvida do teu coração. Continua servindo a Deus. Não deixa que aquele pensamento carnal da carne dizendo, é em vão, cadê o teu Deus? Cadê o que você estava plantando? Por que não está dando certo? Continua crendo. Crendo que o teu Deus te ouve. Crendo que o Senhor não te abandonou. Que o Senhor vai mudar aquela situação e vai acontecer como Isaac. Você prosperará a ponto de que outros virão e invejarão o que você alcançou. A ponto de dizer assim, você se tornou mais poderoso do que eu. Se tornou poderoso em terra estrangeira, em terra de inimigo. Mesmo seus inimigos te caçando, você vai ser próspero, você vai crescer. Se assim você permanecer fiel, não deixar de obedecer ao Senhor e não deixar que o medo, a dúvida e a confusão mental tomar conta do teu coração. E olha o que diz aqui. A gente está seguindo para o fim. Versículo 26. De Gerar foram ter com Abimeleque, o seu amigo. Alzate ficou comandante do exército. Então olha aí o que foi que aconteceu. De Gerar, eles foram ter com Abimeleque, seu amigo. Por que amigo? Porque Abimeleque foi quem recepcionou Isaac. Foi Abimeleque que governava naquele tempo e recebeu Isaac. E mesmo assim, agora, Isaac, bem mais poderoso do que Abimeleque, não tinha mudado os seus princípios. Não é o dinheiro que te muda, peregrino. O dinheiro ele só potencializa quem você é. Por isso que você precisa amadurecer e se autodesenvolver. Desenvolver a si mesmo. Desenvolver a tua consciência. Desenvolver o teu caminhar, os teus princípios, o que é realmente, o que é a tua visão, a tua referência. Olha o que diz o versículo 27. Disse-lhe Isaac, por que vieste a mim? Pois me odiastes e me expulsaste do vosso meio. Isaac estava dizendo, o que é que você quer, Abimeleque? Você me expulsou de diante de ti, meus poços foram entulhados. E olha o que ele falou, versículo 28. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissermos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo. Peregrino, aqueles que te perseguiram, aqueles que tentaram te destruir, vai chegar um momento que eles vão dizer assim, cara, é impossível. É impossível derrubar esse peregrino. Cada vez mais que eu armo uma armadilha, mais ele cresce. É impossível fazer isso. Porque cada vez mais que eu acho que ele vai cair, naquele lugar onde não tem saída, ele prospera. Existe um poço onde ele está. Eu tenho que me aliar a ele. Olha o que aconteceu. Assim vai ser com você. Aqueles que antes tentavam te destruir vão bater palmas para você. Mas por quê? Porque você é capaz? É porque você faz e acontece? Claro que não. É porque Deus está na tua vida. Se assim você permanecer obediente ao Senhor, se assim você permanecer andando sobre princípios, é inegociável que Deus te abençoará. E tudo aquilo que foi feito para te derrubar, nada mais vai ser do que escada para glorificar o nome de Deus. E foi isso que eles entenderam. Eles entenderam que mesmo tentando frustrar, destruir os animais, o rebanho de Isaac, mesmo assim o Senhor não permitia, ele prosperava. Ele prosperava em vez de ser destruído. E eles disseram, a única escolha que a gente tem é fazer aliança. Olha o que diz, versículo 29. Jura que nós não fará mal. Olha o que ele estava dizendo. Isaac, fala pra gente que você não vai nos destruir. Fala pra gente que você não vai retribuir na mesma moeda. Que você não vai pisar a gente. Que você vai nos tentar destruir como a gente tentou a você. Olha aí no versículo 29 ainda. Como também não te havemos tocado. E como fizermos somente o bem. E te deixamos ir em paz. Tu és agora abençoado do Senhor. Olha o que eles disseram a Isaac. Isaac, não toca na gente, não nos destrói. Da mesma forma que a gente deixou você ser recepcionado, isso quem estava falando foi Abimeleque, aquele que recebeu Isaac, que disse ele para habitar, que protegeu ele, a esposa dele. Então esse aí ele tinha crédito com Isaac, ele deu a mão para Isaac. Está dizendo, então não nos destrói. Que a gente possa ter uma aliança para a gente ser abençoado,
Que o Deus que você serve venha nos abençoar. Outra coisa que nos ensina, peregrino, quando você anda com o Senhor, a bênção que cai sobre a tua vida não é para você, é para ser superabundante, é para poder derramar e entregar a outros. Até mesmo aqueles que tentam te destruir são abençoados por causa da tua vida. Quando você começar a entender isso, peregrino, que o que Deus te entrega não é para você, é para você multiplicar, é para você superabundar. O que é superabundar, Jefferson, é você derramar e entregar a mais do que você tem. É você derramar para aqueles que até mesmo tentaram te destruir, tentaram te derrubar. Porque quem entregou a você, não foi sua capacidade, foi o seu próprio Pai. E esse Pai, ele não é Pai somente teu, ele é Pai de todos. Mas muitos não obedecem. E como você é filho obediente, você deve espelhar os outros que são desobedientes a aprender a obedecer, para que assim sejam abençoados. E olha o que diz, no versículo 29, jura que nós não fará mal, Isaque, como também não havemos tocado em ti, e como fizeste somente o bem a ti, e deixamos você ir em paz, tu és agora abençoado do Senhor. Versículo 30, então Isaque lhe deu um banquete, e comemoraram e beberam. Versículo 31, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte que Isaque os despediu e eles se foram em paz. Olha aí, peregrino. Muitos nesse momento estavam dizendo assim, eu não ia fazer o bem, eu pagava na mesma moeda. Se você pagasse na mesma moeda, peregrino, sabe o que é que aconteceria se Isaque fizesse isso? Tudo que ele tinha seria retirado, porque não foi Isaque que conquistou aquilo. Jefferson, mas não foi Isaque que teve, não era povo de Isaque. Mas entenda, peregrino, que o que Isaque recebeu, se lembra do que eu falei a vocês, nós somos apenas mordomos. O que é um mordomo? Ele cuida daquilo que é do seu Senhor. Isaque estava apenas cuidando. Tudo veio do Senhor e tudo era do Senhor. Se ele assim o fizesse, tentando pagar o mal com o mal, Deus não receberia isso como algo bom. E ele perderia o que tinha, por causa da rebeldia, por causa do rancor. Jefferson, o rancor, a raiva, o ódio me destrói? Com certeza, porque tudo isso não provém do Senhor. O seu Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus de cuidado. Jefferson, por isso mesmo, se ele é um Deus de justiça, ele também faz o mal. Não é você e não cabe a você ser juiz. Cabe a você ser um mordomo, cuidar do que lhe foi entregue, gerir, cuidar e multiplicar e fazer o bem àqueles que chegam até você. Quem vai julgar não é você. Não foi te dado o direito de dizer quem é ou quem não é. Foi te dado o direito de multiplicar o que você tem. Quando você começar a entender isso, você vai ser abençoado, Pedro. Quando você entender que não cabe a você o direito de julgar, cabe a você o direito de multiplicar. Se você vai multiplicar, ok. Se você vai fazer o que Deus te entregou ser superabundante na vida de outras pessoas, ok. Se é para destruir, não é contigo. Não cabe a você. E se você tomar essa guerra ou tomar essa mão, você vai perder tudo o que você tem. Olha o que diz mais. Versículo 30. Então Isaque lhe deu um banquete a Abimeleque, e eles beberam e festejaram. Versículo 31. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte, tanto Isaque como Abimeleque. Isaque despediu eles e foram em paz. Foram em paz. Quem fez mal a Isaque, quem teve inveja de Isaque, que isso não veio de Abimeleque, mas veio do quem servia a ele, mesmo assim foram abençoados por Isaque. Olha o versículo 33. Ao poço chamou-lhe de Seba, por isso Bet-seba é o nome daquela cidade até os dias de hoje. O nome da cidade que você conhece até os dias de hoje como Bet-seba foi um poço que Isaque abriu, que era chamado de Seba, que teve o nome da cidade construída naquele lugar, Bet-seba. E isso cada vez mais nós temos aprendido com a graça e a sabedoria do Senhor, como é maravilhoso aprender de Deus. Olha o que diz mais. Versículo 34. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite,
filha de Beri, Eteu, e a Basimate, filha de Elon, Eteu. Versículo 35. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Jefferson, quem é Esaú mesmo? Se lembra que Esaú é um filho primogênito de Isaac? Isaac tinha filhos. Esaú, Jacó. Esaú, primogênito. No capítulo passado, ele vendeu a primogenitura dele por causa de um prato de lentilha. Ele não deu o devido valor. Já Jacó, que sabia do que era uma promessa e como era o Deus a qual ele servia, por mais que Jacó não tinha intimidade com Deus, mas ele temia o que a mãe dele o ensinava, ele pegou a primogenitura. E aqui Esaú se casou com duas mulheres de povos estrangeiros, duas mulheres que não proferiam a mesma fé, não obedeciam ao Deus de Israel, não serviam ao Senhor do grande santo rei que tocou e ajudou Abraão a prosperar, que tornou Sara fértil, que tornou Rebeca fértil. Ele não obedeceu o pai, e isso trouxe amargura. Aqui a gente já aprende uma coisa, peregrino. Quando você caminha com o Senhor, quando você torna a andar com o Senhor, cada escolha sua há uma consequência. Esaú escolheu não obedecer os seus pais, e por não obedecer trouxe amargura sobre a vida dos pais dele. Porque qual era a vontade de Isaac? Que o seu filho casasse com o povo dele para poder seguir a primogenitura, para seguir a promessa do Senhor. Você se lembra que Abraão tocou e chamou o seu servo para levar e trazer uma esposa para Isaac, e essa esposa teria que ser da mesma geração e do povo de Abraão? Da mesma forma, Isaac, ele tinha que seguir a promessa. E sabe o que aconteceu? Esaú, por causa da prática dele, por causa do erro dele, ele conseguiu novamente levar para longe dele a promessa de ser aquele que levaria e se tornaria, ou que proferia a multiplicação da sua geração, por se casar com duas mulheres estrangeiras. Deus não aceitava isso. Se lembra que nós temos o livre-arbítrio? Tinha. Ele escolheu, ele tinha o livre-arbítrio. E por causa da escolha dele, ele abdicou dele mesmo de ser o escolhido para levar a promessa. Por isso que você deve tomar muito cuidado com o que você decide. Decisão é uma escolha irreversível. Quando você toma uma decisão, tem consequências que virão com elas. Pode ser benéficas ou pode ser maléficas. Vai depender de qual decisão você tomou. Então toma cuidado com a decisão a qual você toma, peregrino. Vou repetir novamente. Versículo 35. Versículo 34. Tendo Esaú 40 anos de idade, Esaú tendo 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basimate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca, os pais de Esaú. Então a gente termina esse capítulo aqui, e a próxima semana a gente dá continuidade. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Feche seus olhos, caso não possa, entre em espírito de oração. Soberano Deus, meu Pai, que palavra, Senhor. Meu Deus, que essa palavra venha germinar, venha dar frutos. Meu Deus, que venha ser cravado na tábua do coração de cada peregrino, para que assim, meu Deus, o Senhor se manifeste, meu Deus, e que eles permaneçam caminhando prudentemente, mesmo que as circunstâncias, meu Pai, digam e gritem que é impossível, que eles continuem plantando, que eles não cedam ao medo, nem à confusão mental e nem à dúvida, mas que eles continuem, meu Pai, dentro deles alimentando a fé, caminhando na palavra, se orando e jejuando, para que assim eles glorifiquem o Teu nome, que jamais, meu Pai, esses peregrinos que aqui estão venham aceitar e se acomodar com o processo, mas que sempre eles venham se superar, que eles venham para um próximo nível, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.